Olá, estamos ao vivo. Olá, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Ah, que belezinha vocês chegando. Como foram o final de semana? Me contem aí, deu pra aproveitar um pouquinho, pra descansar? Foi tranquilo o final de semana? Me fala uma coisa aqui também. Quem que viu lá no Telegram que eu mandei uma enquete pra vocês? Pra gente. Uma enquete não, um quiz, né? Pra gente saber um pouquinho mais sobre o que foi dito na semana passada, ver quem acertava, como é que estava lá. Foi bacaninha, né? Eu vou fazer de novo com vocês no final dessa semana. Oi, Cris, lindona, beijo. Cris passou, querida. Meninas, então boa noite. Começamos. Aqui tem tempo que não tem. Que não tem sim, tranquilo. Não deve ter sido, né? Me descansar ainda não. Ai, meu Deus. Meninas, mas vamos que vamos, né? Pra gente começar, perdão, pra gente começar aqui mais uma semana de aquecimento da nossa semana de sono, que tá chegando, faltam 7 dias, então vai ser uma delícia, viu? Vocês acertaram lá? Quem tava participando aqui tem certeza que acertou, né? Olha, vou pedir pra vocês clicar no coraçãozinho pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Já estamos avisando lá no Telegram que está ao vivo também. Então vamos começar aqui hoje essa live que é tão querida, tão desejada, né? Então, para quem tá chegando por agora, perdão, gente. Para quem tá chegando por agora e ainda não conhece esse Instagram, sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra e sou a fundadora e coordenadora do programa de orientação do sono infantil, onde eu ajudo bebês e mães e famílias, né, de 0 até 3 anos de idade a construir uma rotina de sono de qualidade que consigam, de fato, ter noites mais satisfatórias, de acordo com a idade de cada bebê, né? Então, muito bom ter vocês por aqui. Cris falou que me indicou para uma amiga. Ah, Cris, lindona, obrigada. Cris é muito querida, muito. Lindeza. Vamos que vamos então, gente. O tema de hoje, então, né? Eu falei para vocês, os saltos do desenvolvimento não podem acabar com as suas noites de sono. Primeiro detalhe, eles acabam às vezes? Sim, eles acabam. Mas vamos aprender a encarar esses saltos de uma forma diferente e tentar resolver de alguma forma, ou pelo menos amenizar os impactos que esses saltos fazem na nossa vida, né? Na vida dos bebês e na nossa também por consequência, né? Vamos entender então, primeiro de tudo, eu abri caixinha para vocês sobre os saltos, para saber o que vocês têm de dúvida ainda em relação aos saltos. Vou tentar responder algumas dúvidas durante a aula para vocês, tá? Mas eu vou começar pela primeira dúvida, porque como tem muita gente nova aqui no nosso Instagram, ainda tem gente que não sabe o que são saltos. Então vamos começar explicando para vocês o que de fato são os saltos do desenvolvimento, né? Quem ainda não sabe, quem nunca ouviu falar, né? Quem confunde os saltos com picos e tudo, vamos organizar aqui a nossa cabecinha. Os saltos do desenvolvimento, meninas, é um períodozinho, tá? Onde as crianças estão ganhando muita habilidade, onde eles têm um pico de habilidade, de ganho de habilidades, sejam elas cognitivas, motoras, de linguagem, tá? São vários tipos de habilidades que as crianças ganham, só que elas não acontecem de uma forma muito linear, elas não acontecem gradativamente, tranquilamente, elas acontecem em saltos. Muita gente chama isso de surtos, né? Mas acontece em saltos. De repente vem aquele boom de acontecimentos lá. E a criança fica, ela, uma criança que já é, né, super estimulada, ela fica ainda mais com seu cérebrozinho hiperestimulado. Então as crianças tendem a ficar mais irritadiças, mais enjoadinhas, tá? O que acontece? Por exemplo, tava vindo tudo tranquilo e de repente o seu bebê começa a falar. De repente, seu bebê começa a segurar o pé, começa a colocar a mão na boca, começa a aprender a levar os objetos até a boca. Né? O seu bebê começa a apresentar habilidades que ele não tinha antes. Seja habilidade de vocalização, começa aqueles gritinhos louquinhos. Quando o bebê começa a querer vocalizar, ele começa a dar gritos e gritos. Quantas mães perguntam, meu filho tá gritando. O que tá acontecendo? Meu filho tá gritando, doutora, né? Provavelmente ele tá numa fase de vocalização. Então ele tá aprendendo ainda a controlar as suas cordas vocais, as suas pregas vocais, para que o som saia. Ele tá ouvindo que quando ele faz determinado movimento com o seu diafragma, com o seu tórax, com a sua boquinha, o som modifica. Então é muito engraçadinho que eles gritam, gritam, gritam. Só que muitas vezes vocês acham que eles estão com algum problema, né? Tá acontecendo o que com meu filho que ele tá gritando desse jeito, né? Isso provavelmente estará associado a um quadro, entre aspas, um quadro, né, de salto também, a uma manifestação de um salto, tá? O desenvolvimento ele não é gradual, ele não é tranquilinho, né, suave aos pouquinhos. Ele vai acontecendo sempre, porém em alguns momentos dá aquele pico. É aquele quando você vê que seu bebê, nossa, começou a andar. Né? Você vai numa festinha e tá todo mundo lá, as crianças maiorzinhas já andando, seu bebê que até antes de ontem não andava, de repente dá 3, 4 passinhos. É muito belezinha, porém
geralmente isso vem associado às manifestações do salto, tá? O que acontece aí? Nesse momento, eles estão em grande atividade cerebral, tá? O cérebro deles, tá, gente? Os bebezinhos, eles ainda têm o cérebro fazendo a formação das sinapses, que a gente fala. É a sinapsinogênese. Aí eles estão construindo aquelas ligações, aquelas pontes entre os neurônios, tá? Só que isso já é um estímulo grande. Quando eles estão passando dentro dos saltos, aí acabou. Eles ficam hiperestimulados naturalmente. Os bebezinhos precisam dar uma desacelerada no ambiente para que eles consigam conviver melhor com aquilo dali. Porque é como se o cérebro deles estivessem, imagina no Réveillon de Copacabana, na hora dos fogos, na virada do Réveillon de Copacabana. É assim, ó, bum, 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 bum. Tá pipocando informação, conhecimento. Eles estão de fato se desenvolvendo e crescendo e ganhando habilidades que são fundamentais mesmo para a existência deles. Eles estão saindo de um serzinho pititico lá, que só chorava e mamava por reflexo de sucção, para um serzinho que se alimenta com a própria mão, que anda, que corre, que fala, que é capaz de dialogar. Então, eles estão crescendo, tá? Eles estão crescendo e se desenvolvendo. Então, os saltos fazem parte desse crescimento e desenvolvimento. Isso é normal a todos os bebês. Todos eles passam por isso. E todos eles, de alguma forma, vão ter algum impacto. Ou nos despertares, ou nas sonecas, ou na alimentação, no humor, nas noites de sono, tá? Os bebês apresentam várias mudanças comportamentais durante esse período, tá? Todos os bebês, em algum momento, irão passar pelos saltos do desenvolvimento. Vão me contando aqui de vocês, quem já teve bebê que já passou ou está passando pelo salto do desenvolvimento, vai me contando aqui. Porque os bebês, todos eles passam numa forma mais intensa ou menos intensa, mas todos eles passam pelo salto do desenvolvimento, porque todos eles vão ganhar aquelas habilidades específicas de cada idade, de cada faixa etária, né? Alguns vão passar num momento, outros no outro, né? Mas todos eles vão passar. Ó, Adri, Tamara, todo mundo, né? Já passou. É impressionante como acontece, exatamente. Da Carol tá com 4 meses. Aí é pepino, né, Carol? Porque 4 meses é um dos saltos mais difíceis de lidar. Mas com paciência e calma, a gente vai falar um pouquinho também sobre o final disso daí, tá? Pra quem tava perguntando quando acontecem os saltos... Gente, os saltos, eles podem acontecer, né? Eles começam a acontecer ali desde o comecinho do 2º mês de vida. Do final do 1º pro 2º mês. Mais ou menos ali por volta da 5ª semana. E eles permanecem mais ou menos até os 20 meses, né? Ou seja, o bebezinho lá com 1 ano e 8 meses ainda pode estar tendo salto. Então, isso pode acontecendo. Alguns passam mais, outros menos, como eu falei pra vocês, né? Agora, lembrando uma coisa importante, tá? Os saltos, tá, gente? Eles não vão acontecer sempre na mesma época para cada criança, tá? Eles têm uma faixa etária ali, por exemplo, dos 4 meses. Alguns começam um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Isso tem que levar em consideração também se esse bebê é prematuro, tá? Nos prematuros, o salto, a gente corrige a idade, né, do nascimento desse bebê. Esse bebê nasceu de quantas semanas? Ele nasceu prematurinho, de 36 semanas? A gente vai corrigir essa idade até 40 semanas. Então, os bebês podem variar um pouquinho aí quando aparece o salto, porém, tá bom? A gente corrige na idade gestacional, corrige no nascimento para esses bebezinhos, para que a gente consiga aí ter uma noção mais próxima. Mas mesmo assim, né, eles não são uma tabela, eles não são um livro. Então, esse salto pode variar dentro do seu aparecimento, tá? E olha, gente, tem saltos que às vezes eles aparecem de uma forma assim tão suave, tão tranquila, que você nem percebe que seu bebê teve salto. Então, às vezes, você vai passar por um salto e não vai nem observar que seu bebê passou por um salto, tá? O seu bebê tá tranquilo, ele não demonstrou tantos sinais, que a gente vai falar depois quais são os sinais do salto, mas ele não demonstrou tantos sinais e você acha às vezes que ele não passou por aquele salto. E pode ser que ele tenha passado, só que ele foi suave. Ou a sua rotina tá muito bem estabelecida e ele foi tranquilo durante esse momento, tá? É muito importante. Então, tem saltos também, né? Principalmente esses aí dos 4 meses, que eles são tão pesados, que eles são tão longos, que eles parecem intermináveis. Alguém mandou uma mensagem aqui pra mim no chat agora, aqui nos comentários, falando que tá no momento interminável dos saltos, né? É importante vocês pensarem que o salto dos 4 meses, né, que é uma regressão, ele é um salto mais longo, ele é um salto mais pesado mesmo. Então, a gente precisa ter atenção com esses saltos assim. A Simone falou que o dela nunca foi suave. Tem crianças que têm o salto sempre, né, mais exagerado mesmo. Vai muito do temperamento de cada bebê também, né? Tem mãe que acha que o filho tá sempre em salto. Quem de vocês aqui acha que o bebê tá sempre no salto, eternamente no salto? Porque eu já recebi mensagens perguntando assim, doutora, tem salto todo mês? Eu respondo, não tem salto todo mês.
né? Mas tem bebês que parece que estão em eternos saltos do desenvolvimento. A Ká falou que tá exausta. A Jaque, né, falou que tá exausta. É desse jeito, parece que tá eternamente em salto. Mas eles não estão eternamente em salto. Vamos aprender a identificar pra gente aprender a ajudar e controlar. Claudinha. Ai, meninas. Olha só, os saltos mais padrões, tá? Que a literatura mais concorda que aconteça em determinada época é o saltinho ali da 5ª, da 8ª e da 13ª semana. Esses são os saltos mais padrõezinhos pra literatura, tá? Então, geralmente, é o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês. Depois, os próximos saltos, eles já divergem um pouquinho entre os autores. Então, assim, aí vai. Qual que é o salto do 4º mês? 19 a 17 semanas. Depois 25, 26. E aí vai caminhando. 30, 37, 46, né? Aí depois vai lá com 13 meses, que é o bebezinho já um pouquinho maior, que é o salto da 55ª semana. Depois 64, 15 meses, né? E depois 75, que é 18 meses, que é o último salto, teoricamente, né? Pra gente avaliar. Mas lembrando que o bebê pode variar um pouquinho a data de aparecimento do salto, de acordo também com as habilidades dele, tá? Em média são 10 saltos, em média, tá? 10, 11 saltos, mas não quer dizer que o seu bebê vai demonstrar todos esses saltos. Não quer dizer que o seu bebê vai passar pelas características desses saltos a cada etapa, a cada salto desse. Então não quer dizer que você vai ter 11 problemas de salto na sua vida. Quer dizer que existem 11 saltos, mas os bebês podem passar de uma forma mais suave e menos intensa por cada salto e você não perceber, tá? Então não quer dizer que você vai passar pelos 10, pelos 11 saltos. Mas quer dizer que sim, em algum momento aí você pode ser pega, né, preocupada e de repente tá acontecendo um salto, certo? Então prestem atenção nisso. Uma coisa muito importante. Gente, olha só. Agora para o chat e olha pra mim aqui. Para o chat, olha pra mim. Gente, olha só. Tem um aplicativo que fala, né, sobre o salto do desenvolvimento. Esses aplicativos te notificam de quando acontecem os saltos do desenvolvimento, tá? Esse aplicativo, ele tem uma base científica muito legal, muito boa mesmo. O livro desse aplicativo, ele é ótimo. Porém, eu não indico o aplicativo para vocês. Por quê? O aplicativo, ele se coloca lá e ele calcula sozinho. Ele não leva em consideração como está o comportamento do seu bebê. Então, o que acontece? Às vezes você tá ali linda e plena, pensando, estou no salto, o aplicativo me avisou que eu estou no salto e tá tudo tranquilo. Ou seja, sobrevivi a esse salto, não passei pelo salto. Você tá ali tranquila, achando que, ó, que não deu nada. Tá ali, ó, ai, o meu bebê passou ótimo pelo salto. O aplicativo encerra aquele momento, falou que você passou, sobreviveu, uhul. E daqui a 4 dias o seu bebê explode, bum. Explode no meio de um salto. Aí você pensa, o que aconteceu com o meu bebê? Né? Porque não é possível. Meu bebê já passou pelo salto, eu vi no aplicativo. O aplicativo mostrou que o bebê já passou no salto e tá tudo bem. Alguma coisa aconteceu agora. Deve ser o dente. Vai dar febre, vai dar dor de barriga, vou levar no pediatra, o bebê não para de chorar, tá com dor, tá sofrendo. E às vezes, na verdade, é aquele salto que o seu aplicativo não te falou que era o salto. Ele te mostra ali uma idade, uma base, entende? Então, assim, o aplicativo não está com você convivendo com seu bebê. O aplicativo não está vendo seu bebê se alimentar. O aplicativo não está vendo seu bebê dormir, o seu bebê acordar, o seu bebê tirar soneca. Então, é importante que vocês parem e não se apeguem ao aplicativo, tá? Porque o aplicativo, ele não vai te dar com segurança a certeza que aquele momento é um salto e que você passou por ele ou não. Algumas vezes ele vai dar certo, vai coincidir? Sim, mas quando você se apega nesse aplicativo, ou qualquer um que seja, tá, gente? Quando você apega a um aplicativo, você acaba ficando mais fechado, falando, então tá tudo certo aqui, não passei por salto nenhum, entende? E aí, de repente, você é surpreendida, tá? E uma das formas da gente aprender a passar pelos saltos é aprender nós mesmos a reconhecer esses saltos. A gente não precisa de um despertador de salto, entende? Quando você sabe reconhecer o salto, você não precisa mais desse despertador. Agora, é óbvio que você pode ter anotadinho ali quais são as semanas que esses saltos aparecem. Sim, você pode ter isso anotadinho ali para você ficar atenta, prestar um pouco mais atenção, mas não se apegue a uma tabela. Se apegue aos sinais, ao comportamento do seu bebê, certo? Isso é o mais importante para você conseguir identificar o salto, tá? Tô vendo vocês comentando aqui. Meninas, olha só, mas beleza. Tá? Muitas vezes você vai passar pelo salto de forma tão rápida que você não vai nem perceber. Agora,
quando você não passa de forma rápida. Afinal de contas, né, o que acontece? Né, como é que se manifestam os saltos do desenvolvimento para que você consiga perceber e não precisar daquela tabela para você aprender a reconhecer os saltos do seu bebê. Isso é muito importante. Quando você conhece o seu bebê, você consegue identificar os momentos que eles estão passando. Então prestem atenção, anotem aí, pensem, gravem, façam o que vocês quiserem, mas pensem. No momento dos saltos, tá? Primeira coisa que a gente pensa é na palavrinha cai, tá? Que a gente pensa no choro, no apego e na irritabilidade. Os bebês ficam mais chorosos, eles ficam mais irritados e eles ficam mais apegados à mãe. Isso é fato. Então, se você percebeu que o seu bebê tá mais choroso, mais apegado e mais irritado, sim, ele pode estar passando por um momento de salto. Tá bom? E aí, quais são os outros impactos que isso gera, que esse salto gera? Tá? Principalmente no padrão de sono desses bebês. No padrão de sonos, eles podem ter múltiplos despertares. Era um bebê que vinha dormindo razoável e, de repente, ele começa com múltiplos despertares. É um bebezinho que, de repente, começa a acordar muito cedo, começa a madrugar. Era um bebê que, às vezes, ia até 6h30, 7 horas e agora danou a acordar 5 horas da manhã. Sempre acontece isso daí. A Simone falou que tá chicletinho, desse jeito, né? Ele começa a despertar mais vezes na madrugada, o sono fica mais agitado, é o bebê que gira mais a caminha, no bercinho, se movimenta mais, é um bebê que tem mais prejuízo na hora de começar o sono, seja no início do sono noturno, à noite, quando ele vai dormir, e também nos despertares. Então, aquele bebê que demora mais tempo para dormir, é o bebê que começa ali, ó, dá os sinais de sono e ele fica mais irritado para dormir. Às vezes, você nem perdeu a janela de sono do seu bebê, às vezes você estava super atenta e mesmo assim, ele já abre aquela sonolência com irritabilidade, porque ele já está mais irritado por causa da palavrinha cai lá, do choro, apego e irritabilidade. Normais ao salto do desenvolvimento. Então, acorda toda hora, os despertares ficam multiplicados, parece que reproduziu, deu cria, né? O despertar que era 1, 2, normal para a idade, de repente vem 4, 5, 7 despertares, tá? Os bebês começam a ficar com um soninho um pouco mais superficial, eles ficam mais irritadinhos, então eles choram, eles acordam mais fácil durante os ciclos, tá? Tudo isso pode acontecer. E é muito importante, eles podem ter uma mudança no padrão de sono que depois ela não volta, tá? Ela não volta, pelo menos com facilidade. Você precisa ter suas artimanhas ali para fazer voltar esse momento, tá? As meninas estão comentando. O meu tá assim. A Nath comentou aqui, o meu tá assim. Todo mundo comentando. Porque o que acontece é isso, gente. Então percebeu que o seu bebê tá mais irritado, tá mais chorão, tá mais apegado. Principalmente esse apego aí, gente, é principalmente com o cuidador principal. Que no caso, se for você, se for a mãe, ele vai ficar mais apegado à mãe. Isso é natural com esse bebê, tá? A Mari mandou, definitivamente estamos em um salto aqui. Ô Mari, se você percebeu isso com esses pontinhos que eu falei pra você, você tá aprendendo a identificar quando é um salto, né? A Ana, minha aluna, mandou aqui, o dela tá acabando o salto agora e voltando ao normal. Graças a Deus, né? E o dela foi o saltão dos 4 meses. Durou acho que uns 15 dias por aí, né, Ana? Lembrando que ele pode durar até 6 semanas. E sem, a Ana mandou, voltando ao normal e sem associações negativas. Amém. Graças a Deus. Entende, gente? Então, assim, quando vocês perguntam, mas quanto tempo pode durar o salto? Tá? Quanto tempo pode durar? Gente, os saltos normais, os basiquinhos aí, tá? Que eu tiro pra vocês, o salto dos 4 meses e o dos 9 meses, 8 meses e meio, mais ou menos. Tirando esses saltos aí, tá? Os saltos duram, em média, de 7 a 10 dias, no máximo 15. Mas a médiazinha é de 7 a 10. Alguns saltinhos são mais agudos. O saltinho das 13 semanas, ele é um salto mais agudo, então ele passa mais rapidinho. O saltinho aí do 6º mês de vida também é um saltinho mais agudo. Ele não é tão prolongado. Agora, o salto dos 4 meses é uma loucura. O salto dos 4 meses e meio, né? Que é a regressão do sono. Esse salto, ele é longo e ele pode durar até 6 semanas. Não quer dizer que todos, tá, vão ter um salto que dura até 6 semanas. Alguns bebês duram 15 dias, 20 dias, outros duram menos um pouquinho, mas, tá bom? Ele pode durar até 6 semanas. Aí vocês falam, doutora, mas então, se ele durar 6 semanas, vai atropelar um no outro. Sim, se durar 6 semanas, pode atropelar um salto no outro, eles podem se sobrepor e você achar que seu bebê está vivendo eternamente num salto. Então, daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês um pouquinho mais como lidar com os bebês nesse momento do salto, para que vocês consigam aí se organizar, tá? Por favor. Aos 10 meses, nós temos uma folga, um respiro, tá? Mas lembrando que pode acontecer 15 dias antes ou 15 dias depois da previsão daquele salto. Então, por exemplo, um saltinho que era para acontecer ali
por volta de 8 meses e meio, ele pode vir com 9, ele pode vir com 8. Um saltinho que era para acontecer com 11 meses, pode vir com 10 meses e meio, pode vir com quase um ano. Então, cuidado com esses saltinhos aí, que eles podem ter essa variação. Então, a melhor coisa é identificar como é que tá o comportamento, o padrão do seu bebê. Se o padrão do seu bebê mudou e você conseguiu identificar esses pontos que eu falei para vocês aqui, provavelmente seu bebê tá em salto, tá? Mas eles passam, gente, calma. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu não comentei aqui. O salto, né, quando a gente fala sobre a irritabilidade e tudo, os bebês, quando eu falei pra vocês que eles estão ganhando habilidades, que eles estão desenvolvendo habilidades, põe o pé na boca, rola, né, começa a pegar a mãozinha, pegar o objeto com a mão e levar até a boca, começam a colocar a comidinha na boca, tudo isso aí, todas essas habilidades, eles vão fazer de tudo pra fazer o quê? Pra tentar colocar isso em prática, pra praticar mesmo, exercitar essas novas habilidades deles. E eles se irritam sozinhos, tá? Então, se você vê o seu bebê brincando ali no tapetinho, com os brinquedos normais que ele sempre teve, e de repente ele jogou o brinquedo, ele tá irritado com o brinquedo, ele chora por causa do brinquedo, pode ficar tranquila que em grande parte das vezes ele está se frustrando porque ele não conseguiu repetir uma ação que ele já tinha feito, entende? Então esses saltos também levam a alguns momentos a eles se frustrarem, mas isso faz parte do desenvolvimento, tá tudo bem. Eles vão aprender a lidar com esse sentimento deles, tá? Eles precisam treinar essas habilidades. E às vezes quando você treina uma habilidade e você não conseguiu repetir ela, você fica irritado, é igual com a gente, né? Se você tá tentando alguma coisa que você já conseguiu e não consegue de novo, às vezes você não fica irritadinho, né? Então é muito importante que a gente perceba esses pontos dos bebês, tá? Porque eles vão sim ter esses momentos que eles ficam irritados com eles mesmos. Ficam irritados com eles mesmos, com os brinquedos deles, ficam irritados com o peito. Então é muito, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Olha, dito isso daí pra vocês, tá? Vamos pensar o seguinte, tá? Ao mesmo tempo que eles demonstram, né, toda essa irritabilidade, que eles demonstram todos esses problemas aí relacionados ao salto, que eu não vou chamar nem de problemas, vou chamar de comportamento, tá? Quando eles demonstram esse comportamento com salto, eles também estão no estado de euforia, no estado de hiperestímulo. É novidade para eles também. Qual mãe nunca fez isso aqui que eu vou falar pra vocês agora? A criança tá ali, aprendendo a fazer qualquer coisa que seja. Tá aprendendo a falar mamá, tá aprendendo a falar papá, tá começando a dar o primeiro passinho, tá engatinhando. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente para na frente da criança e começa a gritar: vem mamãe, vem cá, vem com a mamãe. E a gente começa naquele estímulo, a gente começa a puxar, tentar trazer a criança para aquele momento, para ela repetir aquela ação que ela fez. Porque a gente também gosta, né, de ver o desenvolvimento deles. A gente fica também todo orgulhoso ali. Todo pai, toda mãe, toda família quer ver, quer participar desse desenvolvimento das crianças. Só não quer a parte da irritabilidade, do choro, do apego, né? Mas quer a parte ali sempre do desenvolvimento. Então vamos sim estimular, mas vamos tentar não hiperestimular, não hipervalorizar esses momentos, para que as crianças também consigam aprender a lidar com essa evolução deles. Eles precisam dessa calmaria, dessa tranquilidade para conseguir também crescer e desenvolver as suas habilidades com menos estresse, com mais tranquilidade aí, certo? A Neires perguntou, não, Nereides, a Neire perguntou o seguinte: se eles mamam mais nesse período. Ô, Neire, existe alguns momentos, tá? Alguns saltos do desenvolvimento que eles coincidem com os picos de crescimento. O que são os picos de crescimento? Os picos de crescimento são, de fato, relacionados ao crescimento, à estatura, ganho de peso dos bebês, ao crescimento físico dos bebês. Esses são picos de crescimento. Os saltos do desenvolvimento estão relacionados ao desenvolvimento, ganho de habilidades motoras, cognitivas, né, fala, verbal, tudo isso, tá? Então, quando tem pico de crescimento junto ali com salto de crescimento, sim, eles tendem a mamar mais, eles tendem a se alimentar mais, porque eles estão também no pico de crescimento, tá? Então, o pico é uma coisa e o salto é outra coisa, tá bom? Vocês estão perguntando se existe salto do 7, de um ano, de um mês. Por acaso, isso daí todos existem, tudo que vocês perguntaram existe, mas eu falei isso no comecinho da live. Então, depois essa live vai ficar lá no Telegram. Então, vocês entrem no Telegram depois, porque eu vou mandar essa live pra vocês lá amanhã de manhã, tá? Mas eu falei sobre isso, depois vocês assistam esse comecinho aí, tá bom, meninas? Quem tá perguntando lá tá perguntando de um mês. Sim, ele é mais ou menos com 5 semanas. Depois você assiste essa live direitinho lá no Telegram, tá? Certo, meninas? Então, olha só, qual que é o problema, né? Qual que é o BO grande aí quando a gente não conhece os saltos? Olha só, atenção, parem de falar no chat agora. Para aqui, ó, presta atenção, tá? Qual que é o pior problema aqui quando vocês não conhecem, não reconhecem os saltos do desenvolvimento?
Quando vocês não sabem do que está acontecendo, não sabem como ele se manifesta, o que mais acontece aqui é que a gente simplesmente acaba perdendo o controle da situação. A gente não reconhece que aquele momento é de um salto e a gente acaba procurando soluções rápidas, soluções emergenciais, né, quase que emergenciais, para resolver um problema. E aí você acaba fazendo o quê? Como eu sempre falo para vocês, colocando, apagando pequenos incêndios o tempo inteiro. E isso faz com que você acabe metendo os pés pelas mãos e instale hábitos e associações, né, que é o que a gente não quer fazer no momento do salto, né, porque a gente sabe que o salto vai passar, mas os hábitos e as associações que você instalou vão permanecer. Então procure entender, reconhecer. Para e pensa. Eu já sei que tem um salto ali por volta das 13 semanas. Por exemplo, tá, gente? Já sei que tem um salto ali por volta das 13 semanas. Meu bebê tá com 10 semanas, vou ficar de olho, tô atenta à situação aí, a tudo que tá acontecendo. E aí, simplesmente, ele começa a ficar mais irritado. Ele começa a ficar mais apegado. Ele começa a ficar mais bravinho mesmo. Como que eu vou entender o que tá acontecendo ali? O que eu vou entender que tá acontecendo? Eu vou entender que tá acontecendo um salto. Se eu entendo que tá acontecendo um salto, eu lembro que acontece o quê? Tudo que eu fizer poderá ser usado contra mim lá no futuro. Então eu sei que isso, meu bebê, é um bebê que tem um sono tranquilo, que tem um sono satisfatório, que consegue pegar no sono novamente, que consegue emendar um ciclo no outro sem precisar de ajuda, sem criar uma associação nisso daí. Eu vou, de antemão, parar e pensar como eu posso ajudar o meu bebê a passar por essas etapas, a passar por essa fase, sem instalar hábitos que eu não quero que se perpetuem. Esse é o ponto, tá? Quando eles estão em saltos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Os saltos vão passar. Os hábitos e associações que você instalar neste momento do salto, eles vão ficar. Então pense, o que eu não quero lá na frente? Eu não quero que meu bebê aprenda a dormir somente no peito. Eu não quero que meu bebê aprenda a dormir somente no colo, somente na rede, somente no balanço, somente na cadeirinha. Então eu tenho que pensar, o que eu não quero lá na frente? O que não vai ser sustentável para mim lá na frente? Se eu consigo fazer isso antes de entrar no salto, eu consigo entender aquilo que eu não vou fazer durante o salto. Entende? Porque o salto é um momento que todo mundo desequilibra. Nós também. Se a mãe tá passando por um salto, já tá naquele cansaço da privação de sono, já tá naquele cansaço do bebê que chora mais, bebê que tá mais apegado, que quer colo o dia todo. Se a mãe já tá passando por esse momento, tudo que ela não vai conseguir na hora é raciocinar do que ela vai poder fazer para melhorar essa questão. Então é muito importante que vocês entendam nesse momento, tá? Em focar o máximo possível aqui em manter o que você já conquistou na sua vida com o seu bebê. Principalmente se você já tem uma rotina estabelecida. Então, se você é uma mãe que tem uma rotina estabelecida, certinha, tem seus horários de acordo com a sua família, de acordo com o seu bebê, tá bom? E você sabe que o seu bebê precisa, né, dessa rotina, ele precisa dessa previsibilidade para se sentir seguro, o que você precisa fazer nesse ponto? Manter a sua rotina o máximo possível. Quanto mais você mantém a sua rotina durante o salto do desenvolvimento, mais tranquilo, mais suave você vai passar por isso. Porque você continua dando ao seu bebê o que ele mais precisa. E o que o seu bebê mais precisa? O que ele mais precisa é de segurança. E a segurança vem pro bebê através da previsibilidade, tá? Através do aconchego, sim, mas vem através da previsibilidade também. Então, quando ele sabe que aquele momento é o momento do banho, que aquele momento é o momento de relaxar, que aquele momento ele vai dormir, ele tem uma segurança muito diferente em relação àquele bebê que não tem rotina nenhuma, tá? Então, é importante que a gente consiga continuar dando previsibilidade para esses bebês, certo? Agora, além de manter a rotina, além de dar a previsibilidade, além de dar a segurança, nós precisamos, sim, dar muito, muito, muito aconchego para esses bebês. Esses bebês precisam de conexão, eles precisam de acolhimento, eles precisam de carinho, eles precisam de acolhimento, eles precisam de você, eles precisam desse contato físico com você, desse chamego, dessa agarração com vocês, porque isso também os faz sentirem seguros. Então é importante que a gente lembre que existem milhões de formas, existem 1001 formas do bebê se conectar com você, de você se conectar com seu filho. E quanto mais você se conecta com seu filho, essa conexão é que vai te ajudar a passar de uma forma mais suave pelo salto do desenvolvimento. É essa conexão que vai suprir as necessidades que aquele bebê tem naquela hora. É dessa forma que você vai passar de uma forma, de um jeito mais suave pelo salto do desenvolvimento. Entende? Gente, existem 1000 formas de você se conectar com o seu bebê, tá? Existem 1001 formas, tá? Tem gente, de vez em quando eu escuto uns mimimi na minha cabeça aqui que o peito é o aconchego. Sim, o peito é aconchego, sim. Ninguém tá dizendo que peito não é aconchego. Peito é aconchego, colo é aconchego, peito é aconchego, ninar o seu bebê é aconchego, deitar com ele na cama é aconchego, cantar uma música pra ele é aconchego, beijá-lo, seu bebê é aconchego.
Tudo isso é aconchego. Agora, o que você precisa ter é um arsenal de formas de aconchegar. É um arsenal de formas de cuidar do seu bebê para que você esteja conectada com ele. E para aquelas mães que, infelizmente, não puderam amamentar, não fique se culpando, né? Achando que não vai conseguir cuidar do seu bebê, achando que não consegue se conectar com o seu bebê apenas porque não faz o peito. Então, é muito importante que vocês saibam que existe 1001 formas de acolhimento, 1001 formas de aconchego, tá bom? Mesmo que você, por algum motivo, não tenha feito o peito, mesmo que por algum motivo você está fazendo fórmula infantil, mesmo que por algum motivo você não consiga amamentar, você tem 1001 formas de aconchegar o seu bebê, de cuidar do seu bebê, certo? Então valorize essa conexão, valorize esse momento de vocês, porque isso é muito importante. Quando você aprende a se conectar com o seu filho, você aprende a passar pelos saltos de uma forma mais suave. A gente surta, às vezes dá vontade de ficar doido, sim, mas mantenha calma. Tenha a sua rotina estabelecida e tenha lembrando sempre na sua cabeça. Eu sei quando os saltos acontecem mais ou menos. Vou ficar atenta, mas não vou ficar paranoica. Vou ficar atenta. Quando eu começar a reconhecer os sinais que apresentam, que meu bebê apresenta e que parecem salto, aí eu fico ligada para eu não instalar os hábitos e as associações que eu não quero que se perpetuem, certo? Ai, tô vendo nos comentários. Ô, gente, as minhas alunas são muito lindas, muito queridas. Débora, lindona. Ai, meu Deus do céu. Ana também, Linara. Ai, eu também sou muito feliz por ter vocês na minha vida, suas bonitinhas. Meninas, olha só. Certo, tá? Plano de mãe, estamos iguais. Meninas, Jô, sua lindona. Não tinha te visto. Beijo. Fabi. Nossa, muitas alunas queridas aqui. Amo vocês do fundo do meu coração. Fico muito feliz e muito orgulhosa do quanto que vocês têm de conexão com o bebê de vocês, do quanto que vocês aprenderam a conhecer e reconhecer os sinais que o bebê de vocês dá, viu? Fico muito feliz. Eu acho que esse é o maior fruto, né? A gente brinca que a gente fala muito, né, que o bebê vai dormir melhor, que vai melhorar a qualidade de vida da família, mas o que a gente faz no final das contas é fazer esse vínculo de vocês e criar essa conexão, né? Mi também, lindona. Milena, beijo. Meninas, certo? Então, aprendam, tá? A lembrar aqui, ó, dessa live. Guardem quando os saltos vão acontecer. Guardem como que os saltos acontecem, como que eles se manifestam, tá bom? Lembre que não são todos os bebês que vão passar pelos saltos. Lembre de todos esses pontos que eu falei pra vocês e principalmente de como agir durante o salto, para que vocês consigam aí, tá bom? Ter um bebezinho que dorme melhor e que passa por um salto sem que esse salto acabe com as suas noites de sono. Lembrem, as noites geralmente são reflexo do que a gente viveu durante o dia. Então vamos tentar melhorar isso daí, tá bom? Meninas, voltando aqui agora pra finalizar. Quem ainda não tá na Semana do Sono, o link tá na minha bio. Vou deixar também aqui nos stories pra vocês, tá bom? É só se cadastrar na Semana do Sono. Quando você se cadastra na Semana do Sono, a Bilene perguntou como faz participar do Telegram. Quando você se cadastra na Semana do Sono, logo embaixo já tem um linkzinho pra você entrar no canal do Telegram. Só você clicar ali. Você baixa o aplicativo do Telegram, que ele é gratuito, você clica ali e você entra pro canal do Telegram. Agora, quem já tá na Semana do Sono e não clicou pra entrar no canal do Telegram, vou deixar nos stories agora um arrasta pra cima pra vocês entrarem no canal do Telegram, tá bom? É muito, muito bacana. No canal eu deixo pra vocês as lives lá, eu deixo o quiz, esse final de semana eu deixei um quiz, achei o máximo que vocês responderam. Eu vi que a maioria acertou, então eu sei que a maioria tá acompanhando. Então, parabéns pra vocês que estão acompanhando, estão assistindo e já vão se programando, se planejando aí pra cada etapa que vocês vão vivenciar, certo? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença. Beijo gigante, gigante pra vocês. Fiquem com Deus e amanhã, às 18 horas, eu volto pra gente bater mais um super papo aqui, tá? Letícia tá 7 semanas de gravidez e já tá estudando. Ai, que linda, Letícia. Estuda mesmo, Letícia. Quanto mais você se organizar na vida aqui, você planejar suas coisas, fica muito mais fácil. E comece uma rotina desde o primeiro dia, Letícia, sempre. Lógico, adaptada à idade do seu bebê, né? Não dá pra querer que o recém-nascido durma a noite inteira, 12 horas, mas dá pra gente começar a melhorar a qualidade de vida, tá? Ana, beijo também, lindona. Certo? Beijo gigante, fiquem com Deus. Até amanhã aqui às 18 horas, tá? Eu vou colocar o link da Semana do Sono, Vete. Beijos!